Quero só te ver. Amém, Deus abençoe, estamos iniciando essa live, sejam todos bem-vindos, o Claudiano, Deus abençoe, seja bem-vindo, paz do Senhor, a Val Alves, Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus, o pessoal começando essa live agora. Pastora Moab já tá aí, então vamos esperar aí o pessoal entrar mais um pouquinho. E aí logo em seguida eu vou chamar já a pastora Moab, ela já tá nos esperando, já lá toda aquecida já, para liberar essa palavra para nós. Amém? Glória a Deus, mais uma palavra, mais um dia na presença do Senhor. Amém, Juliana, Deus abençoe, seja muito bem-vinda nessa live que a gente se inicia agora, nesse momento, que Deus abençoe cada um de vocês, muito feliz por muita gente estar participando dessas lives, porque nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos buscar mais de Deus nesses tempos, para que quando a gente sair dessa quarentena, nós possamos sair mais fortalecidos, mais cheios, mais avivados, mais intensos na presença do Senhor, amém? Para a gente se preparar para a próxima etapa, porque ontem foi liberada uma palavra profética aqui, pastora Lília, que ela que vem aí, né, falando, né, da palavra de Deus, profetizando as nações, palavra poderosa. Ontem, assim, foi muita gente que participou da live e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Não vai ser diferente hoje com a pastora Moab, uma mulher de Deus, uma mulher que está em um trabalho, mas eu não vou falar não, vou deixar ela falar que daqui a pouco ela entra, ela vai falar do trabalho dela. Mas eu estou muito feliz de ter vocês, todos vocês aqui participando. Você que já está aí nos acompanhando, começa a compartilhar essa live, manda para os seus amigos agora, para estar entrando, para estar assistindo, vai compartilhando, já vai compartilhando, vai mandando para os seus amigos aí, ó, do Instagram, do Face, vai convidando todo mundo aí para participar, para receber mais de Deus. Amém? Deus abençoe, estou muito feliz mesmo, amém, glória a Deus, amém, amém. E hoje eu não quero perder tempo, perder tempo hora nenhuma, eu já vou chamar a pastora Moab, que ela já está aqui, eu vou chamar ela já, porque o Instagram ele só dá uma hora só pra gente estar falando, e depois de uma hora ele corta, então eu vou já chamar ela aí, a unidade que ela trabalha, tem um trabalho aí, né, de pastores em unidade nas nações, e ela vai estar falando tudinho aqui sobre esse lindo trabalho, como Deus nos trouxe, e falar do nosso tema hoje, que é arrependimento. E hoje eu vou ver como ontem eu vou ficar caladinha, hoje também eu vou ficar caladinha, que eu quero aprender mais com essas mulheres de Deus, amém? Eu já vou chamar ela, pra gente já conversando, amém? Oh, coisa boa, glória a Deus, amém, seja bem-vinda, Gardelarian, Deus abençoe, eita, glória a Deus, amém. Você fica aí com a gente, que eu sei que Deus tem muito que falar para nós hoje. Ô, glória! Glória a Deus!
Ah, cheguei aqui, gente. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, pastora Moab. A paz do Senhor, minha querida. Como é que você está? Tudo bem, minha linda? Graça e paz, tudo bem? Para mim é um grande desafio, que é a primeira live, viu, gente? Opa! Então hoje é a estreia da senhora nas lives. Não, é que nem a pastora Lília ontem falou. Não é uma live, a gente não vai falar de live. A gente vai falar que é um encontro profético. Amei, amei esse encontro profético. Participei ontem, estou aqui, muito prazer estar aqui com você. Nós duas somos da mesma cidade, né, de Uberlândia, Minas Gerais. Somos da mesma cidade, Berlândia de Beraba. E estamos aqui agora nas nações. Olha como que Deus faz, né? Deus tem seu modo, né? Deus, ele é maravilhoso, ele tem o seu jeito de trabalhar, né? Porque Deus, ele não muda, mas ele se move. Não é verdade? Para onde o vento nos soprar, né, Joana? Nós estamos indo, né? Nós estamos indo, nós estamos indo. Deus fala assim, ó, agora larga aí a Bélgica, já venceu o seu tempo, agora vai lá para África. Eis-me aqui, vai, Natasha. Foi difícil sair de Uberlândia, mas depois que vem para a Alemanha, eu acho que agora para qualquer outro lugar não é tão chocante. É isso mesmo. Quero dar a paz do Senhor à pastora que está entrando aí, a paz do Senhor, todo mundo, a escritora Evelyn, Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Continue com nós nessa live. Nessa live não, nesse encontro profético. Profético. Encontro profético, vamos receber mais de Deus. Eu não quero perder tempo, porque ontem nós não queríamos acabar a live, de tão boa que estava, tão maravilhosa que estava. Então, hoje eu não quero perder tempo. E eu queria, pastora, que a senhora começasse a se apresentar, falar da senhora, do ministério, daí, esses dias aí na Alemanha. Gostaria que a senhora começasse a falar, né, dessas coisas. Amém. Então, o projeto, né, Pastoras em Unidades, nasceu em Uberlândia, Minas Gerais. Hoje tem extensão em Uberaba. E tem 2 anos e meio, né, que nós implantamos o projeto aqui na Europa, de pastores em unidade. Né? Aqui no norte da Alemanha, nós fazemos o encontro de pastores. Inclusive, você esteve, né, em uma delas. Ó, tremendo! Na minha casa, agora não é mais, porque cresceu. E Glória tem a no Deus. sul, né, da Alemanha, tem na Áustria e tem em Portugal, e nós estamos em abertura na Holanda e em outros países, né, onde os pastores querem muito que levem realmente esse fogo do avivamento, da unidade de pastores, onde é baseado em relacionamento de pastores, né? Oramos pela paz de Israel, de Jerusalém, amando a volta de Cristo, né? E também estamos aí iniciando um projeto com filhos de pastores, né? Orando com os pastores, que os filhos têm vindo participar da unidade de pastores. Olha que interessante. E a maioria deles são músicos, né? E aí nós colocamos eles para fazer um louvor para nós, os filhos de pastores. Nossa, que lindo. E agora nasceu, né, em meio a essa quarentena, e aí minha filha estava com uma pneumonia muito forte, e a gente dentro de casa, e naquela luta, naquela turbulência, mas tentando ouvir a voz de Deus, tentando ouvir um novo, uma nova direção, algo novo, né, da parte de Deus. Nasceu o Homem in Nations, né, Mulheres nas Nações, que é um trabalho com pastoras, esposas de pastores e missionárias. Né? E aí nós estamos fazendo aí os encontros proféticos, né? Os encontros do Zoom, né? E nós temos aí vários profissionais, pastores, mestres, teólogas, psicólogas, né? E que estão assim bem preparadas para nos mentorear, para trazer palavra de ensino, sabe? Uma palavra bem assim forte mesmo, para trazer mudança no nosso ministério, no nosso chamado, trazer um posicionamento, dar-nos um rumo de uma identidade, né? Um propósito. Então, assim, é isso, né? A unidade pastor está aí para servir. Nós realmente
acreditamos que a melhor forma é relacionamento, não tem um outro caminho, né? Conhecer, de um pastorear o outro, um ajudar o outro, um orar pelo outro, como a Bíblia nos ensina. Isso. E nenhum pastor deve andar sozinho, né? Nós temos que realmente ter amigos de ministério. Sim. Não é fácil unir pastores, né? Não. Pastor é ovelha, mas tem vezes que eles dão mais trabalho do que as ovelhas também. É verdade. Mas não é impossível, né? Não é impossível, a gente sabe das agendas carregadas, mas a gente insiste, a gente leva o projeto e nós estamos, assim, orando pelos países, porque nós acreditamos que cada país o Senhor levantará pastores, né, avivalistas, Amém. para gerar um avivamento na sua nação, na sua cidade, no seu bairro. Né? Então, esse é o propósito da unidade de pastores. E a senhora falando assim sobre a senhora fala assim, será que a gente consegue? Aquele negócio, né? Será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade de fazer isso? Mas quem nos capacita é Deus, não é verdade? É Deus que nos capacita para esse trabalho. Não é fácil, como a senhora falou, não é fácil, ainda mais trabalhar com pastores, né? Como a senhora também falou, que às vezes os pastores dão mais trabalho do que as próprias ovelhas. Mas Deus, eu tenho certeza que Deus, ele trabalha até mesmo no nosso caráter, ele trabalha, né, no nosso interior para a gente saber trabalhar com esses pastores, que é o que a senhora e o pastor Marcelo chamou, e eu fui aí na sua casa, né, era dentro da sua casa, as reunião, saí daqui de Bruxelas, fui para a Alemanha. Gente, fui lá, assim, eu não tenho nem, não sei nem o que falar, mas o meu marido, ele tem muito o que falar. Para ele é impactante, para mim também foi muito impactante. E assim, se você, pastor, tem um pastor cristiano que está aí com a gente, a paz do Senhor, pastor lá de Portugal, Deus abençoe, tá? Ana Paula, Deus abençoe, Alexandra, Deus abençoe, que vocês estão aí. Olha, se vocês têm aí uma vontade de fazer um trabalho, se unir, procura essa mulher, procura o pastor ou o esposo dela, né? Amigas de rocha. Eu não sei se eu mencionei, porque tem pastores, pastora Evelyn de Portugal também tá aí, né? Nós temos uma unidade lá em Portugal, né? Se tiver alguns pastores que têm esse interesse, que podem se envolver, que querem, que desejam se envolver nesse movimento que está acontecendo, né? Amém. Então, pode nos procurar aí na unidade de pastores, no Instagram, no Facebook, tem todos os contatos, né, de onde nós estamos com os núcleos, né, nos países. Isso. Portugal também. Amém, amém. Então, vamos orar antes de começar, porque eu não quero perder tempo. Não quero perder tempo e eu vou ficar caladinha, já estou aqui com o meu caderninho, tudo para anotar. Meu caderninho aqui também, gente. Amém. Pai amado, Pai querido, nós colocamos, Pai, agora, Pai, a vida de todos nós aqui, a vida da pastora Moab, que nessa hora ela vem trazer uma palavra rima para os nossos corações. Pai, para a gente aprender mais, Pai, com a Tua palavra, Pai. E que a cada dia nós possamos buscar mais da Tua palavra, porque a palavra é alimento para as nossas vidas. Porque sem alimento nós morramos, Senhor. Nós vamos morrer, nós morremos de fome, Senhor. Pai, nós não queremos morrer, Pai, sem a Sua palavra, por ser alimentado por ela, Senhor. E é por isso que agora capacita, agora, Pai, a vida da pastora Moab. Abre os corações agora de todos que estão acompanhando essa live, que está escutando agora, Pai, que está pronto para receber a boa, perfeita palavras do Senhor, Pai. Que os corações nessa hora estejam abertos para receber a Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que tem feito até aqui e pelo que ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastora, a palavra está com a senhora. A senhora tem todo o tempo, não vou te interromper. Eu não vou te interromper, a palavra está com a senhora. Abre seu coração, rasga o seu coração. E o nosso tema hoje é arrependimento. Então, gente, vocês que estão acompanhando a live, não saia daí, acompanhe. Arrependimento é um tema muito, muito forte, né? Algo que nós precisamos ter todo dia.
todo dia a gente tem que se arrepender de alguma coisa, não é, pastora? Todos os dias. Então a palavra está com a senhora, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Eu realmente, assim, fiquei muito impactada com o tema que você me deu, porque eu sei que Deus trouxe no seu espírito, na sua mente, esse tema. E eu realmente vou, assim, desenvolver algo aqui para vocês, que da parte de Deus que foi me dado, né, através do Espírito Santo, mas eu tive muito temor mesmo com essa palavra arrependimento, muito temor. E falei, Senhor, né? Realmente, o que falaremos sobre arrependimento nesses dias de hoje, nesse momento que nós estamos? E o Senhor falou, bom, pode vir a teoria, mas a prática vocês estão vivenciando com a unidade de pastores já há 6 anos, mais ou menos, nós temos falado sobre arrependimento. Que o avivamento ele vai vir através de um verdadeiro arrependimento, né? E eu fui assim realmente pesquisar o que significa, teoricamente falando, a palavra arrependimento. O que nós podemos entender do que significa arrependimento? Porque eu creio que nós estamos vivendo como Eclesiastes capítulo 3, pastora Joana, esse é o tempo de arrependimento. Nós estamos vivendo esse tempo, né? E realmente nós temos que falar assim, que o arrependimento, ele significa pesar. Ele significa lamentação pelo mal que nós fizemos. Ele significa a desistência de algo feito. Nós desistimos, né, de fazer do que nós fizemos. Nós queremos desistir daquele comportamento, daquela atitude, daquele pensamento, daquela maneira de viver, de ser, de estar. Então, isso significa arrependimento, né? E nós vamos falar sobre a origem grega dessa palavra arrependimento, né? A origem grega dessa palavra arrependimento, eu não sabia que era metanoia. 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 A pastora Priscila de Uberaba, ela é líder da unidade de pastores de Uberaba. Pai do Senhor, querida, seja bem-vinda no nosso encontro profético, não é live. Então, e essa origem grega, metanoia, o primeiro ponto que eu quero falar aqui para nós é a questão da mudança de direção. Isso. Né? O arrependimento, no grego, ele traz uma mudança de direção, que é o que o Senhor está fazendo com a igreja dele, com o povo dele hoje. Ele está mudando a nossa direção. Ele está mudando a rota. Ele está mudando o caminho. Né? Que a gente vai até ler um versículo ali que ele vai falar sobre esse caminho. Se você se converter dos seus maus caminhos. E às vezes nós achamos que nós estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, só que não estava, não. É visível, porque ele parou tudo. E se ele parou tudo, Deus não erra, não falha, ele não comete erros. É verdade. Então, se ele parou tudo, é porque realmente precisa haver uma mudança de direção. E o primeiro ponto do arrependimento é mudança de direção, mudança de rota. A rota que nós estávamos, Deus está mudando. E isso é muito sério. Muitas pessoas talvez não vão entender, vão resistir, né? Mas não adianta resistir a Deus, né? Porque eu percebo que quando nós trabalhamos com muitos pastores da Europa e nós percebemos que quando veio uma ordem do governo que era para fechar as igrejas, alguns pastores tiveram resistência de fechar, no sentido de obedecer uma autoridade, e nós fomos orar, porque nós ficamos assim, chocados, porque se nós, pastores, não conseguimos obedecer uma ordem de governo a nível natural, então como que é o nosso nível de obediência a Deus? Porque é reflexo, né? E aí o Marcelo teve que trazer ali uma palavra nos grupos em relação a isso, né, de a gente realmente ter que obedecer um princípio de autoridade,
né, para que a gente pudesse seguir uma nova rota, um novo rumo, uma nova direção. Só que isso leva de nós uma confiança em Deus. É o momento realmente da gente exercer muita confiança, porque eu e você, nós não sabemos o que vai ser daqui para frente. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabe? Mas esse nível de arrependimento tem nos levado a obedecer essa mudança de direção que Deus está nos dando. Então, ele mudou a rota, ele está mudando a rota, ele está mudando de direção. E cabe a nós obedecer, porque Amém. muita coisa vai mudar, nós querendo ou não, achando bom ou não. É verdade, é verdade. Vai acontecer essa mudança de direção. Um outro ponto que a palavra no grego do arrependimento traz para nós, uma mudança de atitude. Isso mexe com a gente também. Porque nós, pastores, líderes, muitas vezes, e cristãos, achamos que estamos fazendo, né, tendo uma atitude verdadeira, uma atitude correta, né? Mas nem sempre isso acontece. Porque nessa mudança de atitude, o nosso comportamento vai mudar e muitas coisas na nossa vida, nós não vamos ser mais os mesmos. Eu acredito. Sim, sabe? Eu também creio. Em muitas coisas, eu não vou ser mais a mesma. Muita coisa não vai ser do mesmo jeito, né? Porque essa mudança de atitude nos leva, né, a mudar algumas coisas, a transformar algumas coisas. Né? Então, o arrependimento verdadeiro e genuíno, ele traz mudança de atitude. A pessoa não tem mais as mesmas atitudes. É verdade. Gente, é um choque mesmo a gente pensar que muitas coisas que nós fazemos, as nossas atitudes vão ser mexidas. Vai. Né? E nós temos que estar preparados para isso, né? Porque é um tempo de preparação. O Senhor realmente deu esse stop para nós, né? Nos parou para realmente ter essa mudança de atitude. Verdade. E o incrível, o que tem mais chocado os cristãos é porque a gente acha que nós estávamos muito bem, né? A gente acha que a gente estava muito bem na foto com Deus e nós não estávamos. Então, a igreja hoje, ela tem que assumir essa culpa. Nós temos que assumir essa culpa e nos arrepender de verdade e buscar realmente esse arrependimento genuíno e verdadeiro diante do Senhor. Amém. Uma outra atitude que a palavra arrependimento traz para nós é uma mudança de mente, né? Porque metanoia é uma mudança de mente. Nossa maneira de pensar, de como ser igreja, como ser líder. Quantos líderes e pastores são manipuladores? Isso, pastor, é verdade. Né? E pensando que estava fazendo a coisa certa, pensamento e atitude. Esse arrependimento, né, de mudança de mente, que o Senhor está nos despertando para isso, nessa maneira da gente pensar errado a respeito até mesmo de ser igreja. O conflito foi tão grande que quando mandou fechar as igrejas, os líderes começaram a ficar confusos, pensando que a igreja estava passando por uma grande perseguição. Gente, ninguém está proibido de falar do evangelho, ninguém está proibido de pregar o evangelho, não existe perseguição. Foi apenas um isolamento que o próprio soberano Deus permitiu. Deus está no controle. Ele está no controle. Né? E ele não perde o controle do mundo, ele não perde o controle da situação. É nós que perdemos, que muitas vezes Deus pega a gente com as mãos na cabeça ou querendo descabelar, mas nós não vamos pegar Deus nessa situação de querer descabelar com a questão da humanidade em si. Mas essa maneira de pensamento, de ser igreja, de ter que ir para o prédio para cultuar, de ter que ir para o prédio para adorar, de ter que ir para o prédio para ceiar, amém, existem os prédios. Mas, realmente, nós estamos agora vivendo um período da igreja de Atos, da igreja primitiva, de estar em casa,
Gente, pela primeira vez, numa Páscoa, eu tomei ceia, só eu, meu marido e os meus filhos. Eu não sei vocês, mas foi a primeira Páscoa. É a primeira Páscoa de, assim, vou fazer 45 anos. Então, assim, é a primeira Páscoa de tudo que eu me lembro que está na minha memória, que não foi comemorado o ovo de Páscoa, um coelhinho, e sim Jesus. O foco foi ele ali e todo mundo dentro das suas casas. Gente, isso é extraordinário, isso é coisa de Deus. Não tem como falar que isso é uma coisa do diabo, uma situação do mundo. Isso foi uma coisa de Deus. Na sexta-feira, nós participamos, os pastores em unidade, do Worship Day. Na sexta-feira da Paixão, nós entramos em adoração, no nível de adoração da questão de proibido pedir e só adorar, proibido pedir e adorar. Na sexta-feira, com os nossos filhos, né, e fazendo, como é que fala, né, live não, fazendo, interagindo com o pessoal, com os pastores nas redes sociais, né, também, e fizemos o Worship Day, uma adoração contínua na sexta, e fizemos ceia, ceiamos em família. Que Páscoa foi essa? E eu fiquei naquela grande expectativa, depois da Páscoa, realmente algo vai mudar. Algo está para acontecer, né? Uma expectativa em Deus. Então, realmente, esse nível de arrependimento que nós estamos entrando mesmo agora, né? Vivendo esse arrependimento, vai trazer essa mudança de pensamento, de ser igreja. Quantos pastores agora estão pensando, preocupados, como é que vai pagar o aluguel da igreja? Como é que vai fazer com o prédio da igreja? Mas quantas vezes os pastores pensou tanto em construir, luxo, 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 né? E cadê a simplicidade? O pensamento da simplicidade, né? Que a maior essência do evangelho não é prédio, não é tijolo. O meu pastor, o pastor José Rodrigues da MCM, ele fala para nós assim, que vidas valem mais do que coisas. É verdade. Vidas valem mais do que tijolos. E que a igreja ela tem que saber ser e fazer atos de justiça pelas pessoas, né? Então, esse arrependimento ele traz a mudança de atitude. E outra questão, outro ponto, o arrependimento ele traz mudança de temperamentos. Olha, que interessante. É sabe? verdade. Temperamento assim, nós vivemos numa geração imediatista. Tudo tem que ser agora, já, rápido, né? Mas agora é um tempo da gente exercer os frutos do Espírito. A paciência. Que paciência ficar dentro de casa, meu Deus. Que paciência de ficar parado, com tanta coisa para fazer na igreja, com tanta coisa para resolver. E olha, Joana, não sei, mas se menina, ainda tá difícil conversar com o povo, com as pessoas dentro de casa não tá tendo tempo. Então, uma correria, é uma tal da palavra correria, eu tô na correria. Como eu falei para a senhora, eu quero ficar caladinha aqui, porque eu não quero te interromper, eu quero que a senhora fale, porque tudo isso aí que ela tá falando, é tudo isso mesmo. Você tem um tempo para falar, menina, tô na correria, eu tô na correria, gente, meu povo tá tudo dentro de casa, como assim ainda não tem? O povo ainda não tá entendendo a situação. Então, essa mudança de temperamento, da gente ser paciente, de saber esperar e de manifestar os frutos do Espírito. Então, o arrependimento, ele vai trazer para nós essa mudança de temperamento para manifestar os frutos do Espírito. Nós precisamos manifestar esses frutos. Está travado em nós, né? De manifestar esses frutos do Espírito, de ser amoroso, de externar o amor verdadeiro de Jesus, que só Ele pode nos dar, porque a gente não tem Ele, né? O outro ponto também, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, quando nós somos levados a isso, ele traz uma mudança de caráter. Aí é forte. Aí é onde o bicho pega. Aí pronto, aí mexeu no eu, eu, no meu eu, que realmente os cristãos, os líderes e pastores, né, exerceu muita questão do eu. Eu sou o tal. Eu sou
né? Eu posso, né? A minha igreja. Então, o eu do ser humano, né? Uhum. A questão do nosso eu, o arrependimento, ele mexe no nosso caráter. A questão do orgulho, né? Realmente nós estávamos como igreja mesmo, né, achando, agora os estádios lotados, as igrejas arrebentando, né, e conferências mesmo, e nós, né, viajamos muito, viajando, eu pelo menos viajando muito também para fazer unidade de pastores em outros países, e a gente se achando, vamos dizer assim. Aí o Senhor falou, é eu que tenho que aparecer. É eu, dá um corte aí. Tá se achando demais, né? A igreja tá se achando demais, o pastor tá se achando demais, os cristãos tá se achando demais, né? Tá realmente querendo fama, querendo glamour, querendo aparecer demais. Então, vamos mexer no caráter. E o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele também, ele traz, ele mexe também na questão do nosso caráter, né? E nós vamos ter que realmente buscar a simplicidade de Jesus, sabe? Buscar essa simplicidade de Jesus, porque e para fazer a diferença, É verdade. porque a gente estava ficando muito parecido, não estava tendo essa diferença mais, esse destaque, não estava destacando, estava muito parecido, né? A questão do mundo, a questão das coisas. Então, assim, realmente o Senhor, ele teve que entrar nessa área e o arrependimento, essa área do arrependimento, um dos pontos, na origem grega, ele traz a questão de mudança de caráter, né? Então, assim, ontem de ontem a gente estava orando com a nossa igreja no Zoom, e eu, quando estava um determinado momento que eu fui orar, e eu comecei a orar assim, Joana, Senhor, Jesus, se o Senhor estivesse aqui na terra nesse momento, como o Senhor falaria? O que o Senhor falaria? Porque a gente está falando tanto, falando, cada um fala o que pensa, o que vem na cabeça e tal, e fala. Mas o que Jesus falaria? Porque ele era um homem, assim, de poucas palavras, e quando ele falava, estava falado. Senhor, como o Senhor agiria nesses dias de hoje? Porque se eu começo a olhar como Jesus falaria, como Jesus, qual seria o comportamento de Jesus nesses últimos dias, né? Como ele faria, se eu começar a fazer essa comparação e me levar a me deparar com Jesus, vai ser mais fácil. Porque como a igreja demorou, né, a entender que nós teríamos que assumir essa culpa e entrar nesse nível de arrependimento, Jesus, ele foi tão rápido para assumir a culpa, não foi? Ele assumiu a culpa e foi até o fim. E nós demoramos, né? Demoramos em entender que a igreja precisa assumir essa culpa. Alguém tem que assumir a culpa, né, para ser resolvida essa situação. E nós temos sido confrontados a ir para um verdadeiro arrependimento. E por último, o último ponto aqui da palavra da origem grega arrependimento, ele traz uma mudança no trabalho. Aí pega também. Mudança de trabalho. Será que eu quero mudar do que eu sou acostumada a fazer e trabalhar? Né, o meu ministério, o meu chamado, né, a minha vida profissional, como eu sou durante tantos anos, como eu tenho minha maneira de trabalhar. Eu já ouvi de tanto de pastor, olha, eu tenho meu jeito de trabalhar aqui na igreja. Então, olha, eu tenho minha visão, eu tenho meu jeito, eu tenho minha linha de teologia, né? A minha forma de trabalhar é essa. Aí para tudo. E o arrependimento traz, muda. Muda a forma de trabalhar. Eu me arrependo e deixo Deus mudar a minha forma de trabalhar, para que eu possa realmente fazer a diferença, o meu trabalho seja diferente. Porque não estava bom, não estava bom, pronto. Não, mas estava, não estava, porque ele parou a forma de fazer. E outra, se ele não tivesse parado, Joana, com certeza eu estaria fazendo do jeito que eu estava fazendo.
Com certeza, todo mundo, não é só a senhora, não, todo mundo estava achando que estava tudo engraçado, foi falado ontem, né? A pastora Lília ainda falou sobre isso, né? Que achava, antes nós achávamos que estava fazendo tudo certinho. Mas Deus falou assim, não, tá tudo errado, peraí, deixa eu parar tudo. Aí ele falou assim, vou mudar a agenda de vocês. Né? Vamos mudar a agenda. Então, ele mudou a agenda de todo mundo. Se ele não mudasse a minha agenda, eu estaria fazendo do mesmo jeito. Eu também. Eu não tiro, eu não saio dessa lista, não. Eu também permaneço, porque se ele não tivesse parado tudo, eu estaria fazendo tudo do mesmo jeito. E o ativismo espiritual, ó, acelerado, acelerado. Acelerado a ponto de não ter muito tempo para orar. Né? E aí, assim, eu termino até esse último ponto da mudança do trabalho, dessa questão do ativismo acelerado, da gente estava realmente trabalhando muito para o Senhor, né? Trabalhando muito e tendo muito pouco tempo com Ele, sabe? Trabalhando para Ele, tendo Ele como o meu Senhor e eu serva, mas não tendo Ele como um amigo, né, como um conselheiro, o papel do Espírito Santo. E aquele ativismo espiritual. E eu achei muito interessante, Joana, que eu quero testemunhar aqui para vocês algo. Na virada do ano, eu pedi uma palavra de Deus, e a gente estava numa igreja alemã, ceiando, passando a virada do ano, e eu falei, Senhor, tantas pessoas pedem uma palavra. Eu gostaria que o Senhor me desse uma palavra. E o Senhor falou assim comigo. Eu falei, agora essa nova década, 2020, o que o Senhor tem a falar para mim? Eu pensei, uau, vai vir uma palavra profética, vou arrebentar. Ai, meu Deus. Tem hora que a gente é tão criança diante de Deus, que ele fala, o que é isso, Jesus, né? E aí, eu gravei, menina, ainda fiz uma live no Facebook. Gente, porque 2020 vai ser demais. E Deus me falou algo. E eu ainda falei o que Deus tinha me falado. Sem entendimento profundo. O Senhor falou para mim, vocês vão ter que orar como nunca oraram antes. Não. Menina, mas na hora eu não entendi direito, não. Eu falei, eu já oro. Mas vocês vão ter que orar como vocês nunca oraram antes. Meu Deus. A gente ia ter que orar muito, porque algo ia vir muito sério. E na hora eu não tive discernimento. Mas o Senhor sempre me levando para 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, orai sem cessar. E eu assim, amém, vou orar, gente, vou orar. Entra debaixo do chuveiro, ora debaixo do chuveiro. Vai fazer comida, orando, orando no Espírito. E eu orando, mas sem um discernimento profundo do que estava acontecendo. Algo estava por vir. O meu espírito começou a obedecer o que Deus tinha falado, mas eu não tinha discernimento da situação. E hoje veio à tona. Então, aqueles que têm um exercício de orar, não vai ter dificuldade de entrar nesse nível de oração, de intimidade, né? De êxito. Realmente, a Páscoa foi êxito, capítulo 12. Entra para dentro das suas casas e convida o Cordeiro para ceiar com vocês. Deixa ele sentar na mesa de vocês. Né? Uma coisa que eu amo, que eu aprendi muito com os pastores. Mesa gera relacionamento. Algo que eu também priorizo demais. Mesa é lugar de intimidade. Gera tudo isso. É muito forte isso. Ele trabalha intimidade, trabalha tanta coisa. E assim, e o Senhor me falou sobre esse versículo. E realmente, hoje é o tempo da gente orar como nós nunca oramos antes. É verdade. Mas nós vamos ter que orar mais. Nós vamos ter que ter várias horas de oração por dia. É uma disciplina, é um exercício, porque às vezes nós também, pastores, trabalhamos tanto na igreja que não temos muito tempo de orar. Sabe como que você começa a descobrir? Como que eu comecei a descobrir? Quando você faz um relógio de oração e fala qual hora que você pode orar. Eu não posso marcar horário. Mas como? Eu não posso. Eu oro na hora que der. Mas e a disciplina? Não tem jeito.
Você descobre num relógio de oração. Ah, eu não tenho tempo de participar de relógio de oração. Assim, mas é oração, é 1 hora por dia, né? Como diz o meu pastor, se você não consegue orar 2 horas por dia, então você vai vender pipoca na rua, porque um pastor tem que orar, né? Um cristão tem que ter uma rotina de oração, né? E eu sei que a nossa rotina vai mudar depois dessa quarentena. Muita coisa vai mudar, né? E eu quero deixar esse versículo que Deus nos deu hoje. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que somos nós, eu, você, o meu nome, se humilhar, então o arrependimento, ele vem com humilhação, ele vem para assumir a culpa. Ah, a culpa não é minha, a culpa não é minha. Não, Senhor, a culpa é minha. Eu assumo a culpa da minha cidade, eu assumo a culpa da minha nação, eu assumo a culpa da nação que eu moro, eu assumo essa culpa e eu me humilho, eu me rendo, eu me entrego, eu me derramo, eu reconheço essa culpa. Isso é um arrependimento, se humilhar e orar. Então, o exercício da oração, 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar, faz parte disso tudo que está acontecendo hoje, nessa quarentena, nesses dias desse vírus, né, desses vários pontos que nós fomos lendo aqui sobre o arrependimento na origem grega, e esse versículo falando que, além da humilhação, tem que orar. Não é só humilhar, precisa orar. E além de nós orarmos, ele ainda fala mais, buscar a minha face. Ou seja, todo mundo dentro de casa, vamos aprender a buscar o Senhor realmente de verdade, como tem que ser, né? De joelho, né? Isso. De joelho, é de joelho mesmo. É de joelho, é rendidos, é parar para buscar a face dele. Né? Mas isso eu já sei fazer, nós sabemos fazer, muitas vezes nós aprendemos a fazer. É tão assim automático que você faz porque você aprendeu, mas agora nós temos que ser os adoradores, saber adorar de verdade, ser adorador, ser um intercessor. Né? Nós temos que interceder, nós temos que nos levantar. Um exército, existe avivalistas. Nos países, eu sempre digo isso, em cada país existe os avivalistas, pessoas que vão ser levantadas naquela nação para realmente avivar, trazer esse avivamento. Porque depois do arrependimento vem o avivamento e após o avivamento virá a grande colheita. Amém. Para a volta de Jesus, para a volta de Jesus. E aí, terminando o versículo, ele fala: e se converter dos seus maus caminhos. Olha a mudança de direção, a mudança de rota, né? A mudança de atitude, de temperamento, de caráter. Tudo que o arrependimento faz, mudança de caminhos, dos seus maus caminhos, dos seus maus entendimentos, das suas más interpretações. Porque muitas vezes a gente quer interpretar a Bíblia, mas vamos só falar ela, vamos ler ela, vamos viver a palavra de Deus ao invés de querer interpretar. Então, eu ouvirei dos céus. Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. Se realmente houver um verdadeiro arrependimento durante esses dias que nós estamos, se a igreja entrar nesse alinhamento de profundidade, de arrependimento, ele nos ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, a nossa vida, vai sarar e trazer um alinhamento no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa família. Amém. Eu quero deixar aqui que o apóstolo Paulo, ele quem escreveu aos crentes de Tessalônica a exortação do orar sem cessar. Foi Paulo que ele escreveu. E ele fez isso na parte final de sua carta, onde ele fala da volta do Senhor Jesus e da necessidade da vigilância, né? Da vigilância e da constância. Então, a oração, ela tem que vir carregada de vigilância, é o momento da gente estar vigiando, né? E sermos constantes, firmes e constantes, né? E eu quero deixar essa
frase com vocês. Amém. Seja Amém. um avivalista, que Deus te levanta na sua cidade, na Amém. sua nação, no seu bairro, como um grande avivalista dos últimos dias, Em nome de Jesus. para gerar esse tempo de avivamento, para que nós possamos gerar com dores de parto o avivamento que vai acontecer. E após esse avivamento, haverá uma grande colheita. Vamos ver, gente, a voz profética desses últimos dias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. E engraçado que foi tudo que eu anotei. Tudo que você falou foi tudo que eu anotei. Obrigada. Ai, meu Deus, Espírito Santo é muito Olha só, aqui está aqui a minha prova, meu caderninho, né? Arrependimento, mudança de atitude, mudança de ideias, que vive de uma forma diferente. Arrependimento significa mudar de direção ou mudar o pensamento. Tudo que a senhora falou, olha só, é por isso que eu falei, eu vou ficar calada, porque Deus está falando e Deus confirmou, e aí Deus também me levou no versículo lá, no 2 Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, de versículo 25, em cima de tudo, eu tô, né, tudo isso, eu não vou esticar não, porque senão daqui a pouco a live vai cair, né, que está quase terminando o tempo, mas eu quero ler que ele está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, de versículo 25. Instruindo com mansidão, e nós falamos, né, sobre isso, né, que nós temos que mudar a longanimidade, paciência nesse tempo que nós estamos vivendo, né, os que resistem, olha só, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E qual é a verdade? Né? Foi tudo dito aqui hoje, não preciso de eu pegar e ficar lá tudo de novo, porque hoje a senhora explicou muito bem explicado, né? E eu tenho certeza que cada palavra e cada pessoa que está aqui escutando, nos acompanhou, entrou essa palavra. Até eu estava vendo aqui da pastora Priscila um comentário que ela fez aqui, ó, pastora Priscila, né? Que tremendo como o pai confirma suas palavras. Hoje de manhã o Senhor falou comigo sobre Marta e Maria, sobre o que temos dado prioridade em nossas vidas e como temos enfrentado esse momento. E exatamente o que a senhora falou, olha só, o que o Espírito testifica, a outra também falou aqui, ó, preocupada com os acontecimentos e fazeres ou entrega a Deus e buscando mais dele a sua vontade. Gente, isso aqui é só confirmação, né, de Deus, a palavra poderosa, o título, né, o tema, né, que nós demos aqui foi assim, para a pessoa certa, na hora certa, na live, no encontro profético certo. E assim, é algo tremendo, porque tudo isso que a senhora falou de caráter, quando eu me converti, o que mais me doeu, o que mais foi dificultoso para me tratar foi o meu caráter. Eu falava assim, não, eu sou de caráter forte e tal, né? E algo assim que me doeu muito. Doeu, mas doeu porque eu não queria tirar o meu eu, né? É o meu eu. E algo assim que Deus me tratou, e eu não vou dizer que eu tô perfeita. Não, eu não tô perfeita. Todos os dias é uma busca, todos os dias é uma mudança, todos os dias é um arrependimento, todos os dias é você abrir mão de algo na sua vida, né? Você morrer mesmo. É algo que eu costumo falar, porque vida de cruz é vida de morte. Uhum. Renúncia. É renúncia, é se arrepender mesmo, né? Como a gente falou nessa lá no começo, se Deus falar assim, olha, larga tudo, aí você tá achando que a sua vida tá boa em Bruxelas, tá aí na Alemanha boa, pastora Moab? Tá com a casa arrumadinha do jeitinho que você queria, você comprou o carro que você queria, então agora eu vou te enviar lá pra África, onde não tem nada disso, não tem conforto, não tem carro confortável, não tem a casinha bonitinha, você vai morar dentro de uma cabaninha lá, é lá que eu quero que você vá. E aí? Opa, travou. Travou não, tô aqui. Travou? então pra mim aqui travou. Pra senhora eu acho que aí não travou.
Então, é isso, né? Todos os dias. Então, assim, eu não tenho muito o que falar, porque a senhora falou tudo, como eu te falei, né? Notei tudo no meu bloquinho, e a senhora foi e falou, por isso que eu fiquei caladinha. Mas que bênção, pastora. Mas vamos orar? Vamos. Vamos orar, e a senhora faz essa oração, abençoando a vida de cada pessoa aqui na live, que esteja com a gente, alguma pessoa que ainda precisa ainda de se arrepender de algumas coisas, se arrepender, largar, abrir mão de algumas coisas, sabe? Coloque seu coração, sabe? A pastora Moab vai estar orando pela tua vida, pela minha vida, para as nações, para os pastores, a senhora que tem, né, esse trabalho com pastores. Então, eu passo a oração para a senhora estar orando por todos nós. Amém? Senhor Deus, Pai querido, nós te glorificamos e te exaltamos e agradecemos muito pela testificação da palavra com a pastora Joana também. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, por essa estratégia das redes sociais, para que nós possamos falar, Senhor, da tua palavra, do evangelho tão vivo e tão eficaz. Senhor, nós oramos por nós, por cada um que está aí nesse encontro profético da live aqui, Senhor. Espírito Santo, leva-nos realmente a um verdadeiro arrependimento, Senhor. Leva-nos, Senhor, a realmente ser um povo que sabe se humilhar, que sabe renunciar, que sabe abrir mão. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos arrepender verdadeiramente. Nos ajuda a ter uma mudança de mente. Muda a nossa atitude, os nossos temperamentos, o nosso caráter, Senhor. Muda mesmo, Senhor, e nos desperta, Senhor. Nos desperta, Espírito Santo, para que nós possamos viver o novo de Deus pela frente. O novo de Deus, uma nova história de vida, de ministério, de família. Ó Deus, os dons que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, que nós possamos aplicá-los, Senhor, da forma que te agrada, da forma como o Senhor quer, e nos levanta como verdadeiros adoradores, como homens e mulheres que oram como nunca oraram antes, e que tem a palavra viva e eficaz nos lábios, e que tem uma vida de jejum e consagração e santificação ao Senhor. E eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que você é a voz profética aonde você está. Abre bem a tua boca e o Senhor te encherá. Você é um avivalista onde você está. Deixa Deus te levantar como um avivalista na sua nação, na sua cidade, na sua igreja, aonde Deus te plantou, e que você seja essa voz profética em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pastora Moab, Deus abençoe sua casa, sua família. Eu tive o prazer aí de estar aí na sua casa, conhecer seus filhos, o esposo, e eu tenho certeza que quando aí, né, Deus permitir a gente se encontrar de novo, porque Deus é aquele que promove encontros, né? Ele é promovedor, né, de encontros. Faz conexões. Isso. Conectados. É isso aí. E eu tenho certeza, assim, que nós vamos sair dessa quarentena, como a senhora falou, muito mais avivados, muito diferentes, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O que nós estávamos fazendo antes, que achando que estava tudo certo, nós vamos fazer tudo diferente. Né? Fazer de uma maneira de Deus, na vontade de Deus, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Eu agradeço a confiança, a oportunidade, tá? Foi uma experiência linda que o Senhor me proporcionou estar com você, pastora Joana. Dá um grande abraço ao pastor Marcelo e aos seus filhos. Shalom na sua casa, viu? Shalom. Amém. Deus abençoe. Minha amiga de rocha, viu? Deus Amém. abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, linda. Tchau, beijo. Tchau.